Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o diretor do 5º Núcleo do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, CEPER, Sindicato, Marcos Rambor, e a tesoureira da entidade, Neiva Bos. E você pode participar, fazer perguntas, críticas ou elogios de duas formas. Através da fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo nosso WhatsApp, o número é 998240324. Boa noite, Neiva. Vou começar pelas mulheres, né? Boa noite, Neiva. Obrigada, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Dia 15 de março é amanhã. Deve iniciar, então, a greve do magistério. É praticamente um início de ano letivo, né? Começamos agora recentemente e já devemos ter uma greve. No site do CEPERS tem aqui a pauta de reivindicações, né? Temos aqui, por exemplo, alguns dos itens. Pagamento do piso nacional, né? A cobrança para que isso aconteça, investimento de 35% na educação por parte do governo do estado, a realização de concursos, nomeações, entre outras coisas, né? Essas são as pautas principais mesmo, Marcos? Porque a pauta é extensa, né? Nós temos sim uma série de pautas, de reivindicações que o CEPEX, né, que está reivindicando, mas o Vale Alimentação, o nosso salário em dia, né, o nosso 13º, que dessa vez foi parcelado em 12 vezes, né, melhoria nas escolas, falta de professores, condições de trabalho, né? Acho que nós estamos reivindicando uma melhor condição de trabalho, valorização tanto por parte do governo como da própria sociedade, né? Agora no dia 8 de março, no Gigantinho, nós tivemos uma assembleia dos professores, tivemos em torno de 3 a 4 mil professores, que foi declarado a partir do dia 15, iniciarmos uma greve por tempo indeterminado. Essa greve inicia amanhã, porque amanhã a CNTE nacional está decretando uma greve nacional de todos os professores, todos envolvidos com a educação. Então, a partir de amanhã... Então, outros estados também devem ter greve? Amanhã, sim, amanhã vai ter um grande movimento, uma grande greve geral em todo o Brasil, né, em todo o país. E o CEPER Sindicato, então, a partir de amanhã, inicia uma greve por tempo indeterminado. Interessante, Neiva, que aqui no 5º Núcleo, nas escolas de Montenegro e da região, se nós pegarmos a história recente, tem tido uma pequena adesão, né, dos professores. Por quê? Por quê? Eu também me pergunto, por quê? Eu não sei, muito se ouve falar nas reuniões de medo, né? Medo das represálias, medo de cortes. Hoje em dia a situação está tão crítica que nem os concursados estão mais seguros. É verdade. Então, na crise de emprego que está no país inteiro, perder um emprego que está há anos nesta função, e professor normalmente, ele não é professor por acaso, ele é um professor, o professor precisa ter além, né, do curso, da qualificação, ele também precisa ter o senso de professor, e não são todas as pessoas que têm. Então, eu acredito que seja isso. Faz parte da história, né, do município também, né? Os montenegrinos não são muito guerreadores, né? De muita luta. São mais acomodados? Não, eu diria que são mais moderados, né? Gostam de pensar muito a respeito. E por vezes isso dificulta ações que seriam úteis, né? Seria interessantíssimo se as escolas parassem, porque a força do movimento está na adesão. Quanto maior o número de pessoas dentro do movimento, mais forte ele fica. Então é uma lástima que a gente não consiga mobilizar os professores e as escolas. Ô Marcos, uma pergunta que as pessoas sempre se fazem, os pais de alunos sempre se fazem, quando acontece uma greve do magistério, é a seguinte: mas quantas greves já foram feitas e continuam os mesmos problemas? A greve seria, para nós sindicalistas, o último recurso, né? A nossa última arma que tem contra o governo.
E pelo contrário, muitas greves a gente conseguiu, muitos direitos que hoje nós, professores, nós que estamos envolvidos com a educação, se tem esse direito, foi adquirido através da greve. Então a gente sempre se consegue alguma coisa, por mais pouco que seja, a gente sempre consegue. E nós, professores, também não gostamos de fazer greve, né? Essa imagem que o professor gosta de fazer greve, nós temos nosso salário cortado, né? Nós só recebemos nosso salário depois de toda a greve recuperada, todos os dias letivos, né? Porque você sabe que o aluno tem que ter os 200 dias letivos e as 800 horas. Isso. Nós somos a única categoria que temos que recuperar depois, porque é um direito do aluno, e nós temos essa consciência. Então, infelizmente, a greve é um prejuízo para os pais, para os alunos, para a sociedade, mas pode ter certeza que para nós também é. E, infelizmente, é o único recurso que nós hoje, professor, temos, é a greve. É uma forma de pressionar o governo e mostrar para ele que a gente está saturado, que a gente está cansado. E essa questão da pouca participação, a gente tem ido nas escolas, tem conversado com os colegas, e é unânime. Todos estão descontentes. Todos estão sabendo da realidade. Essa questão da mudança da Previdência, isso vai atingir não só professores, vai atingir todos os trabalhadores. Já teve, tu falas da reforma da Previdência, né? Mas além disso já teve agora, no ano passado, né, a mudança aprovada pela Assembleia do aumento da alíquota, né? De 13,25% para 14%. Isso, sim. Né? O tal famoso pacote que o governo colocou na Assembleia, que foi aprovado, né? E tem uma expectativa negativa que ainda está por vir coisas piores. A terceirização da educação, isso é uma coisa que o governo vai batalhar e está querendo colocar de novo na Assembleia. E tu sabe que o governo hoje tem a maioria na Assembleia. Então, qualquer tipo de projeto que entra na Assembleia, existe uma grande possibilidade de ser aprovado. E nós, quanto sindicalistas, nós, quanto classe de professores, temos que ter a consciência que temos que ir para a luta, temos que ir para a rua, tem que pressionar, porque é um direito que foi conquistado com muita luta. Não é do meu tempo, que eu sou novo como sindicalista, novo como professor, mas a professora Neiva, que é mais antiga na profissão, que já viveu outras greves, sabe o quanto foi importante a greve, quanto foi importante o sindicato para se adquirir esses direitos. E agora se perder de uma forma sem luta, sem reivindicar. Então, por mais difícil que seja, por mais perda que a gente possa ter enquanto recuperar aula, enquanto salário, o momento é de ir para a luta. É junto com as outras categorias, é ir para a rua, é mostrar para o governo a nossa insatisfação. No momento que nós for atendido com o melhor salário, nosso piso. Hoje um professor está ganhando pouco mais que um salário mínimo. A gente quer dignidade. Ninguém não quer trabalhar. Como a professora Neiva falou, ser professor não é fazer uma faculdade de professor e dar aula. Tu tem todo um contexto, tem que ter uma certa técnica, tu tem que ser do ramo, né? Tu tem que ter muito mais que ser um professor. Tem que gostar, Tu tem que amar, tu tem que gostar. Só para quem é professor, né, sabe o que eu estou falando. Né? Você, se tem um filho ou tem um sobrinho, nós temos 25, 30 dentro de uma sala de aula. E a nossa responsabilidade é de ensinar, de educar, né, passar o conhecimento. Preocupa, por exemplo, se nós pensarmos no futuro da profissão, quem vai querer dar aula, por exemplo, no governo do estado, para o estado do Rio Grande do Sul, daqui a, sei lá, 10, 15 anos? Essa é uma preocupação muito grande. E a minha maior preocupação, o meu maior medo, eu diria, e que parece que a nossa classe não está se dando conta, é a questão do notório saber, né? Que é uma proposta discutida na reforma proposta do governo federal para o ensino médio. Né? Exatamente, não é só, se for para o ensino médio, vai para todos, né? O que é o notório saber? O engenheiro não conseguiu emprego, por exemplo, certo? Mas está faltando professor de matemática na escola qualquer. Aqui de Montenegro, qualquer uma, escola Álvaro de Moraes, praticamente. Né? Está faltando um professor de matemática. Sou formada em engenharia, eu sei bastante de cálculo, matemática, vou lá dar aula. Não é assim. Né? E volto a dizer, ser professor não é só
ter o conhecimento sobre a disciplina. É muito mais do que isso. E esse notório saber o que vai acontecer. Então, no meu entender, né? Os cursos de magistério vão se extinguir, todos eles, que já muitas faculdades já fecharam, muitos cursos de pedagogia, os cursos de artes. Nós temos aqui a UERGS, está na corda bamba, né? Porque já ensino médio não vai mais ter artes. Não será obrigatório, né? Não é mais obrigatório. Proposta. Se não for obrigatório, por que a escola vai pagar um profissional para isso? Né? E tem a expectativa do ano de 2017, mais de 6 mil professores se exonerarem ou se aposentarem. Com essa questão da mudança da reforma previdenciária, muitos professores saíram. Né? Então a expectativa é que mais de 6 mil professores se aposentem ou se exonerem. Nós aqui dentro do nosso 5º núcleo de Montenegro, vários professores se exoneraram, vários professores se aposentaram. Eu cito um fato que aqui em São Jerônimo, perto de Triunfo, onde eu moro, é uma escola de ensino médio que forma professores. Então a coordenadoria disse que teria que ter no mínimo 16 alunos para abrir o turno de magistério. Tinha 6 pessoas inscritas. Não abriu, porque não teve interesse, não teve procura. Sobraram vagas. Né? Sobraram, então não vai sair essa turma de formação de magistério. Aí eu te pergunto, vai chegar a 10 anos? Eu já acho que não. Eu acho que daqui a 5 anos não vai ter mais profissional. Os que têm, pintando uma oportunidade melhor, uma profissão melhor, vão sair, vão em busca de coisas melhores. Porque eu posso falar por mim. Tu tens a tua luz, tu tens o teu telefone, tu tens o teu carro para deslocar, tu tens a tua família para sustentar. Hoje, se tu não tiver uma boa internet, tu não consegue trabalhar. Tu tem mais um serviço, mais um gasto que tu tem que ter. Então, se tu não for valorizado, não tem uma remuneração que tu possa suprir todas essas necessidades, tu enquanto gestor, tu enquanto mantenedor da família, tu vai procurar algo melhor, tu vai correr atrás. Mesmo tu gostando de ser professor, mesmo tu tendo toda aquela afinidade, tu sendo um bom profissional, tu vai priorizar a tua família. Então é isso que a sociedade tem consciência. Nós, professores, não é o sindicato CEPER que vai para a rua. Nós vamos para a rua reivindicar uma melhoria. A gente só quer ter um salário digno, a gente só quer ter condições de trabalho, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser valorizado, e isso não está acontecendo. É o sucateamento da educação geral. E eu não estou falando aqui do estado do Rio Grande do Sul. Isso é geral em todo o Brasil. Né? É um estado mínimo, né? É a corrupção ativa que está aí para qualquer um ver. Né? É os nossos deputados, nossos senadores, nosso próprio presidente, não se existe mais... todos envolvidos de uma certa forma nessa lama. E o que será do Brasil daqui a uns dias? A próxima, vai ter uma eleição direta para presidente na próxima? Né? Vai ser presa essas pessoas que envolvidas nessa corrupção? Esse dinheiro vai voltar? Esse dinheiro que foi pago por nós, contribuintes? Então, é uma série de fatores que a população tem que ir para a rua, não se vê a população indignada. A mudança da Previdência vai atingir todos os trabalhadores. E cadê os trabalhadores na rua? Então, ir na rua não é ir na rua fazer anarquia, não é para a rua para depredar. É ir para a rua, reivindicar, mostrar que a gente está indignado, que a gente quer melhorias. E nós, quanto professores, somos responsáveis pela formação do futuro do Brasil. Temos algumas questões interessantes sobre isso, mas deixa eu só saudar a Priscila Matias, que está aqui recebendo as perguntas dos nossos telespectadores. Boa noite, Priscila. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcos. Boa noite, Neiva. Boa noite. A Jussara, do bairro Centenário, falando a questão da paralisação, ela pergunta, com as greves, os maiores prejudicados não acabam sendo os alunos? O Marcos estava até respondendo de certa forma sobre isso, né, Marcos? Não, porque o aluno tem o direito dos 200 dias letivos e as 800 horas. E nós, quando professores, nós se responsabilizamos com a coordenadoria, com a SEDUC, né, com a educação, de nós recuperarmos. Eu sempre fiz greve e sempre recuperei todos os dias. Né? Então, o prejuízo que dá é a questão de tu ter que prorrogar mais o teu calendário escolar. Né? Até dezembro, final de dezembro, algumas escolas até entraram em janeiro. Mas... Né? Mas prejuízo enquanto aprendizagem,
Nenhuma. Não tem nenhum prejuízo. Né? Não há prejuízo no quesito mais importante, que é o ensino-aprendizagem. Né? Então eles não saem prejudicados. Não vão sair prejudicados. Sai prejudicada a questão. Não vai ter a escola, os pais que trabalham, é difícil, a gente sabe o que vai fazer com a criança, a gente tem toda essa consciência, né? Mas o prejuízo maior, que é o ensino-aprendizagem, não acontece. Perfeito. Eu tenho mais alguma pergunta por enquanto, Priscila? Tem mais uma pergunta que fala um pouquinho sobre essa posição política do Marcos, agora falando sobre essa situação que todos nós brasileiros vivemos nesse nosso país, né? A Laura do bairro 5 de Maio, ela pergunta, na época dos militares, havia uma perseguição política aos professores militantes. Vocês acham que isso ainda existe hoje em dia? Existe uma perseguição bastante grande. Né? Nós, enquanto sindicalista, e eu como professor e professor contratado, né? Então eu sinto essa questão de governo, enquanto tu é militante, tu é sindicalista, né? E eu acredito assim que muitos outros professores que se envolvam, que participam, têm essa perseguição, né? Então não é aquele militarismo, não é aquela perseguição ativa, declarada, né? Mas para quem está envolvido nessas questões todas, se percebe sim que existe uma perseguição política atual hoje também com quem se envolve no sindicato ou nas greves, né, nos movimentos. Eu ainda acrescentaria um detalhe interessante, que, por exemplo, as pessoas veem os sindicalistas relacionados unicamente com um partido político, né? Perfeitamente, eu ia chegar nesse ponto depois, mas continue. Pode ser. Pode, depois a gente vai fazer um intervalo e volta, mas prossiga. As pessoas têm esta visão. Isto. Sindicato está ligado a um determinado partido político. Ao Partido dos Trabalhadores. Então, não é verdade. Tanto não é verdade que o nosso núcleo é composto de vários partidos. As pessoas da diretoria do núcleo. Tanto que ele é um núcleo que a gente considera independente. Né? Nós não seguimos corrente política nenhuma. Nós seguimos a ideologia daquilo que é correto. Em defesa dos direitos da categoria. Né? Para a categoria. O sindicato existe para isso, né? Se não for a defesa da categoria em primeiro lugar. Claro que... Eu só vou te pedir uma breve pausa, Marcos, para depois nós continuarmos nesse assunto, porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com o programa Cultura Debate, hoje falando aqui sobre a atuação do CEPERA Sindicato. Nós já voltamos.